Um cartão postal já dizia isso. Para turistas do mundo todo, as ilhas caribenhas são a imagem de um paraíso tropical, com coqueiros balançando suavemente ao vento no ritmo da música calypso. As ilhas caribenhas, com quase 2.000 quilômetros de extensão entre a América do Norte e do Sul, dividem-se nas Grandes Antilhas ao norte e Pequenas Antilhas ao sul. Uma infinidade de pequenas ilhas se estende até a costa da América do Sul. Viajando pelos rios Orinoco ou Amazonas, as populações indígenas migraram para o norte em ondas sucessivas até a costa do mar. Migrando por milhares de anos, eles povoaram todas as ilhas das Grandes e Pequenas Antilhas. Sob o domínio dos taínos, arawaks e caribes, a região desfrutou de uma espécie de unificação cultural. A chegada dos europeus destruiu o mundo deles. Espanhóis, após Cristóvão Colombo, colonizaram as Grandes Antilhas e avançaram para a América do Sul. Ingleses, holandeses e franceses lutaram pelas Pequenas Antilhas mais tarde. Em poucos anos, essas ilhas se tornariam um mosaico de colonias, cada uma com sua própria marinha, língua e suas próprias leis. Uma Europa tropical foi estabelecida no Mar do Caribe. Durante o período colonial, era muito mais fácil ir de Sevilha a Cuba, de Londres a Barbados ou de Nantes a Martinica, do que navegar de uma ilha para outra. Seguindo rotas de navegadores, buscaremos vestígios dos índios taínos. Esta é a crônica de uma viagem em busca de uma lendária rota marítima, a Transcaribenha. É Port Everglades, na Flórida. Todo o inverno, um porto perto de Miami fica eufórico. Grandes navios de cruzeiro se preparam para zarpar. O céu está repleto de aviões. É a temporada de cruzeiros. Em poucas horas, iremos às ilhas do Caribe, como estes passageiros. Enquanto esperamos, vamos conhecer Miami. Miami é a capital mundial dos cruzeiros. Milhões de viajantes vão ao Caribe daqui, navios de cruzeiro são paisagem comum. É uma surpreendente união de vidro e aço. O boom dos cruzeiros data da década de 80. Essa atividade deve muito à situação geográfica de Miami. A cidade olha para o Caribe e a América do Sul, o que atraiu povos indígenas há milhares de anos. Água e mar definiram a área antes de ser uma cidade. Milhares de anos atrás, os Tequesta viviam perto do mar. Eles pescavam para se alimentar, não praticavam agricultura. Havia árvores frutíferas na água, cujos frutos completavam sua dieta. Construíam canoas e viajavam entre locais. Grandes comerciantes usavam canoas para viajar entre Miami e o Caribe por mar. A água sempre moldou esta área.
Miami cresceu devagar, sendo uma cidade do século XX. Em 1895, 9 pessoas viviam no Rio Miami. A chegada da ferrovia em 1896 marcou o início da Miami moderna, conectando-a ao país. A ferrovia permitiu que americanos do leste descobrissem o sol da Flórida. A partir dos anos 20, hotéis e residências surgiram na costa. Miami Beach se tornou uma cidade dedicada ao Art Deco. South Beach, com mais de 400 construções dos anos 20 e 30, é uma coleção arquitetônica única. O estilo Modernautic, com janelas redondas inspiradas em transatlânticos dos anos 30, é o mais notável. Após a Segunda Guerra, nova onda de imigrantes chegou a Miami. Miami tem população de muitos povos. Predominantemente, a área é de língua espanhola. Há pessoas aqui de muitas ilhas do Caribe, de muitas partes da América Central e de muitas partes da América do Sul. Tantas pessoas vieram do Caribe para começar novas vidas aqui que muitos consideram Miami a maior cidade caribenha mais ao norte. Cuba, a maior ilha caribenha, fica a menos de 200 quilômetros da costa da Flórida. Em 1959, após Fidel Castro assumir o poder, quase 300 mil cubanos buscaram refúgio nos Estados Unidos. E Miami viu nascer um novo distrito, Little Havana. No Parque Máximo Gómez, nomeado em homenagem a um herói cubano da libertação da Espanha no século XIX, alguns dos primeiros emigrados se reúnem para jogar xadrez e dominó e para conversar sobre a terra natal. Cubanos vêm para cá, obtêm seu status de refugiado e então retornam a Cuba. Por quê? O que eles podem esperar encontrar? Não me resta mais ninguém em Cuba, apenas meu filho e meu pai, que foram enterrados lá. O desejo das pessoas do Caribe de começar novas vidas em Miami é um impulso constante. A maioria das chegadas ilegais ocorre em pequenas embarcações. A travessia é difícil e perigosa. O Estreito da Flórida é muito agitado para quem vem de Cuba ou Haiti. Muitos chegam, mas muitos não. Milhares perderam a vida cruzando os estreitos nos últimos anos. Em Port Everglades, é hora de levantar a âncora. As luzes da cidade se apagam à distância. Nosso curso é direto para o sul e a travessia caribenha continua. Desde a segunda metade do século XX, o Caribe ficou sob o domínio dos Estados Unidos. A dependência econômica local do turismo evidencia essa dominação. Neste contexto, todas as ilhas, mesmo as pequenas, buscam atrair navios de cruzeiro. O tempo de pilhagem e pirataria passou. Agora, convidar navios a atracar é suficiente.
Estamos sempre buscando oportunidades para ajudar as comunidades e os governos desses destinos, não apenas para torná-la uma transação econômica, mas uma experiência muito frutífera e recompensadora, tanto para os passageiros dos cruzeiros, quanto para as pessoas que habitam as ilhas em que atracamos. Devido à política atual, nenhum navio atraca em Cuba, mas as companhias estão preparadas. É prematuro pensar que algo acontecerá em breve. Provavelmente levará mais alguns anos até que o ambiente político seja resolvido a ponto de permitir discussões sobre como oferecer cruzeiros a Cuba. Quando isso ocorrer, como outras empresas, estudaremos a inclusão em nossos itinerários. Esse é o número 3. Esses problemas político-econômicos são a última coisa na mente dos passageiros. Estão aqui para se divertir. Enquanto navios americanos não puderem atracar em Cuba, desviarão para a República Dominicana. Podemos escolher entre duas rotas. Geralmente pegamos a mais curta e direta, e depois há a rota externa, onde partimos de Port Everglades e cruzamos o Canal Nordeste. Então, saímos para o Oceano Atlântico. Essa rota é mais arriscada devido a ventos contrários e mau tempo frequente. Mais ainda, essa rota adiciona 50 milhas. Mas, como conseguimos desenvolver uma velocidade consideravelmente alta, preferimos a rota externa se o tempo estiver bom. Porém, com mau tempo, usamos a rota interna. Olá, boa noite. Apresentamos o capitão Giacomo Romano, da Itália. É um prazer tê-lo a bordo. O capitão-geral Giacomo Romano e seus oficiais superiores estão aqui. Na manhã do nosso segundo dia de viagem, aproximávamos-nos das costas da República Dominicana e do Porto de La Romana, nossa primeira escala. Estamos no centro de nossa rota e nosso curso está preparado. O enorme navio de cruzeiro manobra em La Romana, na República Dominicana, ao som do merengue.
O merengue, com suas origens diversas, reflete a história da ilha, descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Após um mês em Cuba, a frota de Colombo avistou outra ilha em 6 de dezembro de 1492. Ele a batizou de La Espanhola em homenagem aos soberanos espanhóis. Esta ilha, chamada Hispaniola por um erro de transcrição, era habitada pelos índios tainos. Taínos era o nome do grupo étnico que Colombo encontrou ao chegar nas Antilhas. A sociedade taíno não era muito grande, sendo composta por pequenas aldeias com uma população reduzida. Havia praças públicas e cemitérios, mas era uma sociedade bastante pobre, economicamente fraca, formada por pescadores e coletores. As sociedades tainas eram consideradas marginais perto das civilizações do México e dos Andes. Com as grandes sociedades mexicanas, andinas. Era uma sociedade animista, com muitos deuses, embora houvesse uma divindade principal, o deus da mandioca. With its manioc. Os petróglifos eram pinturas rituais. Em certas cavernas, é possível ver imagens da natureza, da flora e da fauna, que eram, de fato, oferendas votivas aos deuses para pedir suas bênçãos e buscar sua complacência. Era uma sociedade muito religiosa, onde o cacique tinha poderes de sacerdote. Também havia sacerdotes e curandeiros que detinham poder. E médicos. 1 milhão de tainos vivia na ilha quando os espanhóis chegaram. 40 anos depois, por doenças e massacres, restavam poucas centenas. No século XVI, a colônia começou a produzir açúcar. No início do século XVIII, Santo Domingo controlava 70% do comércio mundial de açúcar. Economia rica, baseada em 500 mil escravos africanos. População negra falava espanhol. Toda a história de Santo Domingo está nas ruas da cidade e becos. Ei, não! Vamos! Qual é o problema? O quê? Estou sozinho. Obrigado. Fico feliz que esteja tentando. Isso é real. Isto é real.
conquistadores criaram cidade em terras férteis onde viviam indígenas. Dom Diego Colombo, filho de Cristóvão, governou a partir de 1508 e mandou construir o Alcázar. Foi o centro de seu poder na conquista. Mas o que resta da herança dos taínos? O nome de um rio, uma planta, uma fruta, reminiscência de paraíso perdido, onde o homem vivia em harmonia com a natureza. Quando a cidade colonial foi fundada em 1496 por Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão Colombo, os primeiros edifícios foram construídos com materiais muito básicos, os mesmos utilizados nas construções dos taínos. Utilizavam las tribus taínas. A cidade, destruída por um furacão, foi então reconstruída em pedra sob a supervisão de Nicolás de Ovando, o primeiro governador da colonia. A família Colombo foi a principal protagonista. Edifícios religiosos, hospitais e mosteiros surgiram na cidade de Santo Domingo, a capital das Índias Orientais, tornando-se o mais importante porto de escala para todos os conquistadores, como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, a caminho do México ou Peru. O Caribe e o Novo Mundo atraíram aventureiros. Fortificações protegeram Santo Domingo de piratas. Outras construções defenderam a cidade logo depois. A exemplo da fortaleza Osama, ela foi construída para resistir aos ataques de piratas e filibusteiros que cobiçavam todas as riquezas transportadas pelos navios que partiam de Santo Domingo para a Espanha. De Santo Domingo hacia Espanha fueron más tarde saqueados. Obrigado. Santo Domingo não é a principal cidade do Novo Mundo. Esse período sumiu nas brumas do tempo. Turistas vêm ao passado, mas dominicanos vivem o presente intensamente. Por exemplo, o beisebol. Esse jogo dos Estados Unidos é uma febre aqui. Deixamos Santo Domingo para trás e continuamos nossa viagem pelo Caribe, rumo a San Juan, Porto Rico, nosso próximo porto de escala. Obrigado.
Já volto. A bordo, encontram-se restaurantes, cassinos e um salão de música. A festa está a todo vapor. Apesar disso, o espetáculo acontece alguns andares acima. As luzes de San Juan surgiram no horizonte. Obrigado. San Juan, nas Antilhas, tornou-se porto de escala para cruzeiros nos últimos anos. Gigantes gentis, cavalos de Troia do novo milênio, navios de cruzeiro lotam os portões da velha San Juan. No Caribe, o mar foi por muito tempo uma fonte de perigo. Piratas e bucaneiros rondavam as ilhas em busca de galeões espanhóis carregados com ouro do Peru ou prata do México. Espanhóis protegeram a ilha com fortalezas em pontos estratégicos, mais que em outros locais das Grandes Antilhas. Em 1595, Sir Francis Drake atacou o Forte San Felipe del Moro. Em vão. Espanhóis se preocupavam mais com potências coloniais do que com piratas. Porto Rico tinha posição estratégica. Era a entrada que protegia Cuba e outras ilhas de ataques estrangeiros das Pequenas Antilhas. No século XIX, colônias espanholas na América do Sul ganharam independência. Porto Rico, última posse espanhola com Cuba, foi cedido aos Estados Unidos após a Guerra Hispano-Americana em 1898. Em 1917, porto-riquenhos ganharam cidadania americana. Eu sou porto-riquenho porque nasci aqui, mas sou americano porque este território pertence aos Estados Unidos. Somos ligados aos Estados Unidos. Lutamos na Guerra da Coreia e nos vemos como americanos. Nós derramamos nosso sangue lutando pela liberdade de todos os cidadãos americanos, tanto os de Porto Rico quanto os demais. Tanto puertorriqueños como americanos. Junto com nossos irmãos da República Dominicana e de Cuba, formamos um só povo. Amamo-nos como irmãos, pela língua espanhola comum. Temos bom relacionamento e somos muito unidos. Visitamos a República Dominicana frequentemente, mas não Cuba, por causa da política. A situação é um pouco delicada. Dominicanos vêm aqui e nós vamos para lá. Deixamos Porto Rico. À noite,
Passamos ilhas virgens anglo-americanas. No século XVII, ilhas serviram de esconderijo para piratas atacarem comboios espanhóis. Chegamos a Sint Maarten, nossa primeira parada nas Pequenas Antilhas. Esta ilha, dividida entre França e Holanda, focou no turismo no início dos anos 60. Com aeroporto e porto para cruzeiros, Sint Maarten, o lado holandês, investiu em turismo de massa. E isso, naturalmente, acarreta certos problemas. Há lentidão devido a reforços de segurança após recentes atos terroristas. E isso causa alguns inconvenientes para os passageiros, que enfrentam longas filas de espera a cada desembarque. E especialmente em Saint Martin, onde há apenas um cais, e como se pode ver, existem agora 4 navios de cruzeiro, os quais podem desembarcar até 10.000 passageiros. Certo, mantenha a bateria no lado bombordo. E sobre filmar a cena, qual mola é essa? Certo, pegamos uma. Pegamos as molas disponíveis na oficina dos carpinteiros de automóveis. Que vista! Uma rua com prédios altos. A rua muda com a chegada e partida de cruzeiros. Este lugar é totalmente real. Tudo é organizado, planejado e comercializado para receber os passageiros e direcioná-los às ruas de Philipsburg, a capital de Sint Maarten, e o centro de compras Duty Free. Tchau. Embora a maioria dos investidores privados tenha optado por Sint Maarten, a capital da Saint Martin francesa decidiu escolher outra clientela. Turismo de alto padrão, com hotéis pequenos e charmosos e restaurantes gourmets. Nenhum navio de cruzeiro à vista. Apenas iates e barcos de luxo são bem-vindos na marina de Fort Louis. Obrigado. Este tipo de embarcação geralmente pertence a pessoas bastante ricas, banqueiros ou empresários, pois esses barcos custam muito, a manutenção, o combustível e o pessoal. A última moda é ter um barco auxiliar para pescar. Nosso iate tem um barco de 9 metros para pesca em alto mar. Frequentemente pescamos em alto mar pela manhã. Também temos jet skis e equipamentos para entreter. Para desfrutar de tudo isso, a economia da ilha hoje é só turismo. Mas, entre os gigantes navios de cruzeiro de Sint Maarten e os iates de luxo de Saint Martin, ainda há espaço para os marinheiros locais,
O peixe servido nos restaurantes de Marigot é transportado de avião dos confins do planeta ou ainda existem pescadores na ilha? Somos cerca de 7 pescadores que oficialmente vivem do mar. Para os outros, é bem difícil. Sem o turismo, estaríamos acabados. Chama isso de preguiça? Sim. Sempre praticamos a pesca artesanal tradicional aqui. Poucos pescadores, sem organização de apoio como em Guadalupe. Sem artesãos locais para barcos, nos viramos como podemos. É uma luta constante. Saint Martin é a irmãzinha negligenciada. Vivemos bem 6 meses, e nos outros 6 nos viramos. Todo ano pensamos em desistir e fretar. Mas a pesca está no nosso sangue e, além disso, alguém precisa sair para pescar. Fazemos parte de um pequeno grupo de franceses que representa a pesca francesa nesta parte da ilha e precisamos resistir defendendo as cores da França. Obrigado. O navio de cruzeiro que nos trouxe a Saint Martin retorna à Flórida. Seguiremos pelo Mar do Caribe em outro navio, um veleiro de 4 mastros. O Star Clipper, com velas içadas, vai para Nevis, uma antiga possessão inglesa que se tornou independente em 1993. O Star Clipper é o herdeiro dos galgos do mar, como eram chamados os Clippers. Esses elegantes e velozes veleiros cruzaram os mares na segunda metade do século XIX. Eles transportavam chá do Ceilão ou lã da Austrália para Londres. A missão do capitão do Star Clipper é levar passageiros pelas pequenas Antilhas, começando por Nevis. Navios de cruzeiro de grande porte não costumam atracar em Nevis, pois não há um pier adequado para embarcações desse tamanho. Às vezes, os navios menores vêm e ancoram aqui, atendendo os passageiros com seus próprios botes. É um tempo incomum para esta época, já que em dezembro e janeiro costuma ventar. Há mais de uma semana, quase 2. Espero que nos próximos dias o tempo se acalme e voltemos ao clima caribenho habitual. Digamos, o bom clima do Caribe. Em 1493, Colombo viu a montanha envolta em nuvens brancas, as Nieves. Dessa estranha visão em latitudes tão ao sul, a pequena ilha vulcânica recebeu o nome de Nevis. Chegamos a Charlestown, capital da ilha, quando a balsa para São Cristóvão embarca passageiros. Recebemos moradores locais que trabalham em São Cristóvão e vivem em Nevis e vice-versa. No entanto, também recebemos muitos turistas. Muitos chegam em aeronaves particulares, outros em navios de cruzeiro, durante todo o ano. É uma mistura de pessoas, incluindo crianças em idade escolar que estudam em São Cristóvão e vivem em Nevis. Em Presia tem 2 embarcações. Fazemos comércio interilhas. Realizamos viagens de compras.
Fazemos uma vez por mês. No Natal, fizemos muitas viagens. Ao contrário de São Cristóvão, francesa no século XVII, Nevis foi só inglesa. Ilha com ricas plantações, a rainha do Caribe. Mas belas casas não foram a única herança deixada pelo período colonial. Devido à escravidão, ficou uma profunda cicatriz na mente dos ilhaus que talvez só o tempo seja capaz de apagar. Explica o lugar da religião no Caribe. Em Nevis, longe das grandes cidades abertas ao resto do mundo, os habitantes se reúnem em fervor religioso e oração, a fonte de todas as suas esperanças. Fale com eles sobre si. Glória a Deus! Oramos por vocês enquanto oram. Glória a Deus! A equipe de louvor vai cantar esse refrão. Enquanto aguardam, entrem na presença de Deus. Glória a Deus! Falem com Ele por si mesmos. E eu sei. Eu estava procurando Jesus. Eu preciso de amor. Moinhos somem da paisagem das encostas da montanha, tomados pela vegetação tropical. A última plantação de cana-de-açúcar parou em 1930. Pacífica Nevis, talvez demais, leva seus habitantes a emigrar para São Cristóvão ou Antígua. Bom trabalho. Obrigado. Estamos no mar novamente, rumo às Ilhas Les Saintes, na costa sul de Guadalupe. O vento aumentou. Antigamente, marinheiros fariam manobras e o capitão orçaria o barco. Nos dias dos veleiros, o único inimigo era a calmaria total. O Star Clipper é um cruzeiro, e o capitão deve levar passageiros ao porto a tempo. Nos últimos dias, experimentamos um vento muito forte, acima dos 40 a 45 nós. Então, navegamos com um conjunto de velas reduzido por certas razões. Obrigado. Tentamos manter a tradição dos navios do século XIX. Utilizemos as velas tanto quanto possível, como sabem, se as condições forem favoráveis. Contudo, também precisamos considerar que somos, ao mesmo tempo, um navio de cruzeiro.
Entramos na Baía das Ilhas Les Sentes. Cristóvão Colombo batizou a Ilha de Los Santos em 1493, em homenagem ao Dia Santo. Franceses ocuparam a ilha em 1648. O Forte Napoleão domina a ilha desde o século XIX. Caniços e arbustos espinhosos, vegetação e clima mais adequados a iguanas do que a marinheiros da Bretanha que vieram no século XVII para plantar cana-de-açúcar. Era uma ilha muito inóspita. Não havia água nem nada. Melhorou, mas as ilhas Les Sentes não tinham valor pois não havia água e eram selvagens. Não havia habitações. A ilha era estéril, exceto por casas coloniais de ricos plantadores de Guadalupe. Não devia haver mais de 20 casas no total. Eu conhecia bem meus avós. Meu avô era descendente de escravos. Ele remava até Guadalupe, um percurso de 13 quilômetros, em qualquer tipo de clima. Era preciso remar para vender a pesca. Depois, tiveram velas e motores surgiram entre 1956 e 1958. Os habitantes das Ilhas Les Sentes são excelentes marinheiros, um legado de seus antepassados da Bretanha. Os asteriscos esturisgues, veleiros rápidos antes usados para pesca, deram lugar a lanchas, mas não desapareceram totalmente. Hoje, barcos de corrida são revividos em regatas por jovens ilhéus que mantêm tradições. As Ilhas Les Sentes, antes isoladas, atraem visitantes de Guadalupe por lancha. A história marítima das Ilhas Les Sentes começou nos anos 1950. Grandes veleiros começaram a aportar aqui, antigos navios de cruzeiro que eram estritamente movidos a vela, sem motor. Saíamos em nossos botes, veleiros e barcos a remo para saudar as pessoas na baía. Quando os viajantes perceberam que éramos pessoas muito amigáveis, o turismo realmente decolou em Les Sentes. O dia está chegando ao fim. Um último passeio pela vila de Terre de Haute. Em frente às lojas, vaja os salacos, chapéus de palha com aparência chinesa usados por pescadores. Hoje, são lembranças para turistas curiosos. Em breve, o ferry boat retornará a Guadalupe. O Star Clipper içará a âncora e partirá da Baía de Les Sentes. Levando viajantes e seus sonhos a outra ilha no Mar do Caribe.